Fala pessoal, Daniel Scott aqui, estamos chegando no final das eleições de São Paulo, urnas quase 100% apuradas, estamos aqui com 98% apurados e aparentemente o resultado que vai dar é esse aqui, Ricardo Nunes em primeiro lugar, Guilherme Boulos em segundo e o Pablo Marçal não atingiu o segundo turno, ficou em terceiro lugar, mas foi bem próximo ali, estamos com 98% das urnas apuradas, o Ricardo Nunes 1.760.000 votos, o Boulos 1.730.000, 40 mil votos ali de diferença, né? Na verdade 30 mil votos de diferença, e o Pablo Marçal com 1.680.000 votos, 50 mil votos de diferença para o Boulos e 80 mil para o Ricardo Nunes. Então foi uma eleição muito acirrada que não acontecia há décadas em São Paulo, e agora que a eleição terminou, dá para a gente falar mais sério sobre o assunto. E eu quero trazer a estratégia de marketing que o Pablo Marçal usou para chegar onde ele chegou, que foi um resultado muito expressivo, já que ele saiu do zero, não usou fundo eleitoral, né? Vale lembrar que ele é de um partido que não tem coligação nenhuma, não tem padrinho político, é um partido novo, não tem fundo eleitoral, e nessas eleições você não pode usar o capital próprio, porque configura como uso indevido de patrimônio, e também você não pode pegar doação de empresa. Então o Pablo Marçal teve que contar com doação de pessoas físicas em um período muito curto de tempo e teve que contar com o apoio das redes sociais. É isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Então sei que vai ter muita gente zoando, pode zoar, na verdade devem zoar, né? Porque vale lembrar que você que está zoando, você está dando dinheiro para mim aqui através dos anúncios desse vídeo. Então agradeço a sua participação, e você que está vindo aqui por um conteúdo sério, já segue esse canal, deixa o like aí e aproveita e já assiste os próximos vídeos. Bom, o que eu quero trazer aqui é uma análise de algumas estratégias digitais e de marketing que o Pablo Marçal e a sua equipe usaram para chegar onde eles chegaram, e vale falar também que ganhando, independente do resultado que deu nas urnas, ele foi o grande vencedor dessa eleição, porque, em primeiro lugar, ele expôs a hipocrisia dos outros candidatos, ele também ele foi contra todo um sistema que lutou, né, um sistema que se diz democrático, mas fez de tudo para ele não ter acesso à democracia, aos seus direitos políticos, né, quebrando as redes sociais dele, travando de várias formas conteúdos dele, e, em segundo lugar, porque ele amanhã sai com 3 contas de rede social totalmente engajadas, ele vai fazer um lançamento, vai ganhar dezenas, talvez centenas de milhões de reais, enquanto você que está zoando o Pablo Marçal, que está chamando ele de coach, você amanhã vai ter que continuar indo para o teu trabalho, ganhando o teu salário merreca. Então, te faz pensar, né, quem é o verdadeiro otário aqui, né? Ele, pelo menos, ganhando ou perdendo, ele ganhou. E você, ganhando ou perdendo, você perdeu. Mas vamos lá. Eu destaquei algumas estratégias que eu vi que foram bem interessantes, a começar pela questão das polêmicas. Hoje, polêmica é uma forma muito usada por diversos influenciadores de crescer nas redes sociais. Você tem acompanhado aí vários influenciadores, né? Não quero citar nomes também, mas com certeza você conhece alguém que cresceu, que surgiu nas redes sociais na base de polêmica. Por quê? Porque polêmica faz as pessoas comentarem, faz as pessoas engajarem, e polêmica atrai os extremos. Inclusive uma coisa que está na Bíblia, né, que você deve ser quente ou frio. Se você for morno, se você for morno, você vai ser regurgitado. Então, a ideia é que se você não for um dos dois extremos, as pessoas não vão gostar tanto de você, porque ninguém quer gente em cima do muro. As pessoas são muito... existe um viés ali de seleção, que as pessoas elas querem alguém que seja contra os seus inimigos, que confirmem aquilo que elas acreditam, que afaguem os seus medos. E se você for essa pessoa, mesmo não sendo
aquilo que você acredita, você vai atrair um dos extremos e você vai atrair gente para te seguir, para acompanhar teu conteúdo. O problema da polêmica é que no longo prazo a polêmica acaba te afastando de seguidores. Polêmica é bom para você crescer rápido, né? E uma prova disso é que no meu canal os vídeos mais assistidos são vídeos onde eu falo de assuntos políticos, eu falo de assuntos que não são tão mainstream, né? Assuntos mais polêmicos. Mesmo que eu não queira me envolver em polêmica, tem muita gente que é só falar que eu fui jantar na casa do Pablo Marçal que as pessoas querem me criticar por isso. Às vezes as pessoas que defendem democracia querem me criticar simplesmente porque eu fui jantar na casa do Pablo Marçal. Mas isso é um negócio que gera view. Assim como os outros vídeos que eu fiz sobre o Pablo Marçal geraram view. Então as pessoas elas só comentam naquilo que é polêmico. E é curioso porque se você só comentasse naquilo que você gosta, naquilo que você apoia, as pessoas que promovem polêmica, muitas delas das quais você não gosta, muitas delas das quais você não queria que estivesse produzindo conteúdo, essas pessoas morreriam porque não teria ninguém comentando. Agora, o fato dessas pessoas crescerem é porque você, que não gosta dessa pessoa, puxa ela para cima. É meio que no conflito Burger King e Big Mac e McDonald's, um promove o outro, um fala mal do outro, só que os dois crescem juntos, porque um tá falando do outro. É como se só existissem duas redes de fast food. Então, esse é o primeiro ponto. As polêmicas foram necessárias para o Pablo Marçal. Muita gente teve uma rejeição grande por ele, mas é o que ele mesmo fala. Muita gente teve uma rejeição grande, ele teve uma rejeição grande, mas isso foi essencial para que ele chegasse onde chegou. Ele não teria chegado com quase 30% dos votos se ele não tivesse tido essa rejeição alta, se ele não tivesse se envolvido em polêmica. Então, polêmicas foram essenciais para ele crescer. E como estratégia de polêmica, uma das coisas que ele fez foi criar apelidos para os concorrentes, porque isso fica na cabeça das pessoas. A ideia por trás de criar apelido é que você conta uma história, você cria um personagem. É muito fácil falar da Tabata, falar do Datena, mas quando ele cria um apelido, aquilo meio que cria um personagem, meio que cria um estigma por trás da pessoa. Quando ele começa a falar em Chatabata, as pessoas começam a pensar, pô, realmente, ela tem uma voz menininha, realmente ela é monótona, realmente ela é meio sem sal, ela é chata. Quando ele fala do Dapena, em vez do Datena, você começa a pensar, pô, o cara tá com 60 e tantos anos, o cara, porra, ele tinha muito respeito na televisão e ele tá perdendo esse respeito todo porque ele se mostrou um comunista, um cara do mal. E aí, não preciso nem falar do Boles e do Bananinha, né? Pô, quando ele faz assim, as pessoas identificam isso, as pessoas criam um estigma. Então, o fato de ele ter criado o apelido foi genial do ponto de vista de marketing, né? Porque isso fez com que ele trouxesse a identificação de muitos dos seus eleitores. Só que ainda assim ele precisava crescer nas redes sociais. E aí o que ele fez para isso? Ele usou uma estratégia de um influenciador, se não me engano é romeno, Andrew Tate, que cresceu, deixa eu até confirmar aqui, também não quero falar besteira, Andrew Tate, sei que ele foi preso na Romênia, é uma personalidade americana e britânica, tá, mas eu acredito que ele foi, luta por Bucareste, Romênia, ele é enfim, ele é uma personalidade, um influenciador polêmico, que ele descobriu uma forma genial de crescer nas redes sociais. Ele, em vez dele próprio fazer os cortes das mídias sociais dele, ele começou a pagar pessoas para fazer. Ele te dava, por exemplo, um podcast e ele jogava para as pessoas falando, pô, faça um corte, publica, gera view e quem tiver view eu vou pagar. Então, em vez dele próprio divulgar as redes sociais dele, ele fez com que milhares de pessoas divulgassem os conteúdos dele. Então,
a expansão, o alcance de conteúdo dele, que seria isso aqui, foi para isso aqui. E o Pablo Marçal, assim como outros influenciadores brasileiros, né, o próprio Ryan Santos usou bastante isso, mas o Pablo Marçal usou isso de forma muito estratégica para crescer. Sobretudo no início das eleições, né, até que depois foi questionado, e até o próprio TSE já cogita impedir corte para as próximas eleições, o que é um absurdo, mas o Pablo Marçal usou muito isso no começo, para fazer ele acabar sendo visto. Então ele participou de muitos podcasts, ele participou de muitos debates, ele produziu muito conteúdo para que as pessoas cortassem e divulgassem nas redes sociais. Então eu mesmo, que não acompanhava, não seguia as redes sociais do Pablo Marçal, eu recebia todo dia no meu feed um conteúdo do Pablo Marçal, todo dia no meu feed, de pessoas que compartilhavam esses posts. Então, mesmo eu não seguindo, eu recebia esses conteúdos. E essa estratégia foi muito bom para ele alavancar no meio digital, mas a gente sabe também que no meio digital não tem tanto alcance na população. O eleitor médio, a maioria das pessoas, elas não estão nas redes sociais. Pra gente que vive numa bolha de rede social, é muito fácil achar que rede social ganha jogo, mas isso não é verdade. Rede social sozinho não ganha jogo e, infelizmente, o Pablo Marçal foi aí a prova disso. Agora, teve ainda a questão da criação de símbolos, né? Que assim como os apelidos, o próprio símbolo do Faz o M, né, pegou muito, que inclusive foi inspirado no Faz o L do Lula, mas o símbolo do Faz o M do Pablo Marçal acabou fazendo com que as pessoas se identificassem e lembrassem do número dele, né? Porque um grande problema de eleição, e eu conheço muita gente que chega nas urnas e ele não lembra o número do candidato. Só que eu duvido que você, mesmo até não votando em São Paulo, né? Eu acho que a maioria dos apoiadores dele não vota em São Paulo. É impossível que você não lembre o número dele. Até quem não vota nele. M28. Então ele deixava isso muito claro, ele batia. E essa é uma dificuldade que muitos empreendedores têm nas redes sociais. As pessoas não batem naquilo que elas falam. Elas falam uma vez só e elas ficam com receio de ter que ficar repetindo. Porque elas acham que as pessoas vão se enjoar disso. Não enjoa. Então você fala uma coisa, você tem que bater muito naquilo para ficar na cabeça da pessoa. Você precisa, já trouxe isso em outros vídeos, você precisa de 9 pontos de contato em média com um cliente para que ele decida comprar de você. E eleição é a mesma coisa, você precisa de muitos pontos de contato com o teu eleitor para que ele vote em você. Então ele batia muito no M28. E vale falar também que ele realmente se esforçou muito mais do que os outros candidatos. Ele estava sempre na rua, fazendo campanha. Para ele ter saído do zero, sem capital político, né? O Boulos já está indo para não sei quantas eleições ele já participou. O Ricardo Nunes também é o atual prefeito, tá indo para reeleição. E o Pablo Marçal saindo do zero, ele com muito esforço. Então, o que eu sempre falo no marketing, que marketing te leva até um determinado ponto. Para você ir além, você precisa andar aquele quilômetro adicional que as outras pessoas muitas vezes não estão dispostas a andar. E o Pablo Marçal fez isso com maestria. Você via nos debates que ele fala muito bem, que ele sabia todos os temas que ele estava falando, ele sabia do que ele estava falando. E muitos candidatos falham nisso. Você faz uma pergunta, o cara divaga, ou você faz uma pergunta, ele não sabe direito os números, o Pablo Marçal sabia o número de tudo. O cara realmente, você via o esforço que ele deu para aquilo. E se ele ganhasse, ele pelo menos tivesse chegado no segundo turno, seria com muito mérito, porque ele realmente se esforçou, tá? E eu tô falando isso como uma pessoa que, não era seguidor do Pablo Marçal, não sou fã dele, tenho muitas críticas, mas eu tento ser o mais imparcial possível, eu tento ser antissistema. E eu acho que o Pablo Marçal era esse candidato, tá? E eu, como produtor de conteúdo, como pessoa que vende serviço e vende mentoria, eu consigo ver muito ali o esforço que ele teve. E ainda, você precisa ter uma confiança, isso ele tinha muito. A questão de confiança, dele falar que ia ganhar no primeiro turno, isso fez com que os eleitores se sentissem confiantes.
Porque se você chega numa eleição, que você sabe que o teu candidato, por exemplo, você pega a Maria Helena do Novo, que teve 1,39, ficou abaixo do Datena, teve 1,39% dos votos. Se você pega um candidato desses e você sabe que ele não vai ganhar, você não vai lá e vota. Pra que eu vou votar? Meu voto não vai fazer diferença? Então ele batia que ele ia ganhar no primeiro turno exatamente pro eleitor dele ir lá e votar. Mas, infelizmente, ele teve alguns pontos negativos. E aí eu não preciso nem citar, eu acho que você já sabe, né, a questão da cadeirada, eu acho que passou do ponto. Se ele tivesse voltado para o debate ali, pô, ele teria ganhado muito ponto com os eleitores. A questão de bater em excesso nos jornalistas, no começo era bom porque você pega um eleitorado que tá contra a mídia, né? Pega um eleitorado que tá vendo o que a mídia tá fazendo, da manipulação da mídia, tá vendo como a mídia tá se vendendo pro partido no poder. Mas quando você bate em excesso, você passa arrogância, você passa do ponto desse eleitorado que quer ser mais conservador, que quer ser mais... como que eu posso dizer? Que está mais não se envolvendo em polêmica. O cara, ele não quer ver tanta confusão. Ele quer alguém que divirja dessas pessoas, mas ele não quer um radical. E eu acho que ele perdeu muito eleitor desses, que não estão nos dois polos de radicalismo, né? Quando a gente fala dessa questão de eleitor da mediana, você tem que pensar o seguinte: você tem a extrema-direita, você tem a extrema-esquerda e você tem muitos candidatos nesse espectro. E como político, o teu objetivo é ficar o mais próximo do meio possível, porque você pega todo o lado de candidatos, só que sempre vai ter um candidato na sua direita ou na sua esquerda. Então você tem que ver como que você pode estar um pouquinho na direita dele, sem que você perca voto dos dois lados. Você tem que sempre pensar numa posição que você vai estar. E é muito difícil chegar nessa posição. O Pablo Marçal, ele estava pegando gente do meio, mas ele acabou indo para um lado mais radicalista e um lado que ele começou a competir muito com os bolsonaristas e um lado que começou a competir muito com outros, com os libertários do Novo. Então eu acho que ele perdeu muito voto nisso. E óbvio que eu não preciso nem falar do lado falso do Boulos, né? Que inclusive eu fiz um vídeo ontem ou anteontem falando desse laudo, falando que eu tinha desconfiança de que poderia ser falso, né? E realmente depois se provou, não tem questionamento nisso. Acho que essa questão do laudo pegou muito. E o Pablo Marçal, agora eu tô vendo aqui, ele tá com 50 mil votos abaixo do Boulos. Talvez ele poderia ter talvez ele tenha perdido muitos votos por causa disso. Mas aí entra uma questão, você depende muito da sua equipe, você não faz nada sozinho em campanha eleitoral. Óbvio que eu não tô tirando a culpa dele, mas fato é que muitos desses erros envolveram a equipe dele, né? E não dá pra... Eu não vou ser engenheiro de obra pronta. É muito fácil você criticar com a visão retrospectiva, é muito fácil você criticar sem estar ali, mas fato é que a equipe certamente cometeu alguns erros. A equipe talvez tenha sido extremamente otimista, subestimou os adversários, e óbvio que tem a culpa do Pablo Marçal também, de que ele é o decisor final, né? Não dá para somente colocar a culpa na equipe. Então eu acho que, e essa é uma lição que fica para todo mundo que empreende, a tua equipe comete erros, você comete erros. Então você nunca pode subestimar a situação, nunca pode subestimar os adversários. E aí, fato é que eleição agora, segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Para o Pablo Marçal, como eu falei, ele vai sair dessa eleição com uma rede social extremamente engajada. Daqui a pouco ele está fazendo outro lançamento, se preparando para ganhar
algumas dezenas de milhares de reais. E bom, é isso que eu tinha para trazer, essa foi uma análise. Tava torcendo por ele não porque eu gosto dele particularmente, mas porque eu acredito que ele era o candidato contra o sistema. Eu acho que ele abriu os olhos de muita gente e mostrou que as pessoas estão insatisfeitas com a política. E não precisa nem ser gênio para entender isso, basta ver os números aqui, né? A gente tem de abstenção de votos 27,5%, a gente tem de votos nulos e brancos mais quase 10%, então 40%, quase metade do eleitorado não votou. Isso é muito grave. Isso mostra que as pessoas estão extremamente decepcionadas com a política e as pessoas estão sem esperança para o futuro do Brasil. E aí isso reflete na confiança, no nível de confiança do consumidor, reflete nos investimentos que as empresas fazem, reflete nos investimentos estrangeiros no país, mas óbvio que isso é assunto aí para um próximo vídeo. Agora eu quero saber de você, se você chegou até aqui, 20 minutos assistindo, primeiro, deixa o seu like, segue o canal, porque se você está assistindo a 20 minutos, significa que você gostou do conteúdo, significa que você vai gostar dos próximos conteúdos, se inscreve no canal e deixa um comentário, me diz o que você achou, se você achou que a questão da cadeirada, do laudo, foram erros, se você achou que ele poderia ter feito alguma coisa diferente. Vamos usar esse espaço aí para a gente poder debater mais e de forma séria, né? Sem crítica. Cara, acabou a eleição, vamos crescer junto aí, vamos debater, gerar ideias juntos. Usa o espaço aí dos comentários para falar o que você achou dessa eleição. E a gente se vê na próxima, como sempre. Muito obrigado por assistir.